Vamos para o terceiro episódio da nossa série Fé no Dia a Dia? Hoje nós temos o terceiro episódio dessa série que a gente tem feito da fé no dia a dia, a fé além do culto, falando de como manter, a nossa vida cristã em coisas ordinárias, em coisas do nosso dia a dia, ver Deus nos pequenos detalhes. E hoje, no terceiro episódio, nós temos um assunto bem importante, mas antes deixa eu te lembrar, já tem o primeiro e o segundo episódio aqui no canal, acabando esse, tá? Vai lá assistir, eu vou deixar o card aqui para vocês. No primeiro a gente fala sobre acordar e já buscar a nossa fonte primária em Deus. O segundo nós falamos sobre o cuidado do nosso corpo, do nosso templo do Espírito Santo. E nesse terceiro nós vamos falar sobre estarmos felizes em todos os momentos. E o título que o capítulo do livro dá é Perdendo a Chave. Aqui, ó, a gente tem usado esse livro para fazer o vídeo e, claro, sempre eu gosto de frisar a Bíblia, a Palavra de Deus, mas o roteiro, digamos assim, desse vídeo está sendo inspirado no livro Liturgia do Ordinário. Aqui a Tish vai trazer muito esse aspecto da fé no dia a dia, ver Deus em todos os detalhes. E o capítulo de hoje tem como título aqui no livro Perdendo a Chave. É o quarto capítulo do livro, deixa eu mostrar aqui para vocês. É o quarto capítulo do livro. A gente não vai fazer todos os capítulos, nem tá seguindo exatamente a ordem deles, mas eu gosto de trazer aqui para vocês, até como uma dica de leitura, vale super a pena. E, gente, quem aqui já perdeu a chave? Quem aqui já ficou procurando a chave, seja do carro, seja de casa, seja de um armário? Parece que você olha em todos os lugares possíveis e impossíveis e ela simplesmente sumiu. Isso traz alegria para você? Isso traz assim um contentamento. Nossa, que legal, eu perdi as chaves. Ai, glória a Deus por eu ter perdido as chaves. Não, né? Provavelmente você fica irritado, irritada procurando as chaves que sumiram. Essa deveria pelo menos ser a atitude normal de muitas pessoas, a esperada de muitas pessoas. Mas vamos trazer isso mais a fundo para o nosso dia a dia. Como a gente reage quando as coisas não saem como a gente esperava? Como a gente reage quando as coisas não são tão boas assim? E é sobre isso que se trata esse vídeo. No nosso dia a dia, muitas vezes, as coisas não vão sair como a gente espera. É claro que quando o dia está lindo, ensolarado, tudo está saindo bem, a nossa vida está bem, a nossa família está bem, é muito fácil e agradável louvar a Deus, agradecer a Deus, se sentir feliz, se sentir contente. Mas e quando a doença chega? E quando os problemas no emprego chegam? E quando a falta de emprego chega? E quando o carro quebra? E quando você perde alguma coisa que queria muito? Como ser feliz e contente nesses momentos em que tudo parece estar dando errado? E aqui a Tish vai trazer um exemplo muito, muito bom, dizendo o seguinte: este é justamente o ponto, Quando tu tá bem, você tá feliz, e quando as coisas não estão como você fica. Pessoas boazinhas e legais não precisam de Jesus. Ele veio pelos perdidos, ele veio pelos sem solução. Em seu amor por nós, ele veio para nos tornar achados e solucionados. E dela vai usar o seguinte trecho, ela diz o seguinte: Paulo nos fala para estarmos contentes em qualquer circunstância, lá em Filipenses 4:11. Para Paulo, isso significa encontrar contentamento em meio a naufrágios, espancamento e perseguições. Mas eu não preciso esperar um naufrágio para provar o meu contentamento em qualquer circunstância. Esse chamado ao contentamento é um chamado em meio às circunstâncias concretas em que me encontro hoje. Eu preciso encontrar alegria, rejeitar o desespero no momento em que estou, em meio a pequenas pressões e pontas de ansiedade. Quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para homens como Paulo, como Pedro, como João, enfim, eles foram mártires, que levaram o evangelho. E quando Paulo diz em Filipenses assim, olha,
Estejam contentes em toda situação. Eu aprendi a estar contente em todas as situações. Ele realmente tá falando isso porque é fome, é doença, é prisão, é naufrágio, é realmente todas as situações. E às vezes a gente olha para o nosso dia e pensa, mas a minha situação é não encontrar a chave. Mas a minha situação é porque o meu filho não tá indo tão bem assim na escola. Sabe? A minha situação é o meu emprego que não tá saindo tudo do jeito que eu esperava que saísse. É a minha vida que não está saindo de acordo com como eu esperava que saísse. E como ter contentamento quando a gente está no meio das tribulações, quando a gente está no meio das tempestades? A gente precisa buscar o nosso contentamento naquilo que nunca muda. Porque a nossa vida, ela não é uma linha reta. Ela tem altos e baixos, né? Em alguns momentos você vai estar no topo da montanha, em alguns momentos você vai estar lá no fundo do vale. É assim que funciona a nossa vida enquanto estamos aqui na Terra. Mas existe uma coisa que não muda, que é Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo não muda. O amor de Jesus Cristo não muda. Então, mesmo que a gente esteja em meio às maiores tempestades da nossa vida, mesmo que a gente esteja lá no mais profundo do vale, ainda assim o Senhor estará conosco. E é para Ele que nós precisamos olhar quando as coisas não saem como a gente espera. Quando no nosso dia a dia as coisas não estão de acordo com as nossas expectativas. A gente precisa olhar para o Senhor que não muda. E ali ter o nosso contentamento. Porque se a minha felicidade, se a sua felicidade depender do que acontece no nosso dia, infelizmente, nós teremos momentos de alegria, mas teremos momentos de muita tristeza. Nós teremos momentos de felicidade, mas nós teremos momentos de pura ansiedade. E talvez os momentos de ansiedade consigam até sobressair aos pequenos momentos de alegria. Porque a nossa vida, como eu falei, ela é muito volátil. Infelizmente, muitas coisas a gente não controla. A gente não controla a nossa saúde completamente. A gente, claro, como falei no último vídeo, a gente pode cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, cuidar do templo do Espírito Santo que Deus nos deu, mas ainda assim algumas coisas a gente não controla, sabe? Ou quando a doença chega em alguém que a gente ama, ou quando, de novo, a falta de emprego, os problemas financeiros, algumas coisas a gente acaba não controlando. Mas se a nossa esperança, nossa alegria, o nosso contentamento está no Senhor, nada disso vai nos abalar. Nós estaremos contentes em qualquer situação, independente de qual seja ela. Vamos seguir aqui mais para frente no livro. A Tish diz o seguinte: os nossos fracassos ou sucessos na vida cristã não são o que nos definem ou que determinam a nossa dignidade diante de Deus ou do povo de Deus. Pelo contrário, somos definidos pela vida e obra de Cristo em nosso lugar. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter em mente que nós somos feituras de Cristo e que Ele já venceu no nosso lugar. Tudo isso Ele já venceu. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele também diz que a gente teria aflições por aqui. Então que a gente não se apegue nas aflições, que a gente não se apegue demais na chave perdida, mas que a gente se apegue no nosso único e verdadeiro e suficiente Salvador. Que a gente lembre de ler a Bíblia, que a gente lembre de orar antes de olhar as redes sociais, porque muitas vezes nossas ansiedades vêm do celular e não da vida em que nós vivemos. Que possamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o que não muda. Ele é o motivo, a razão e a circunstância da nossa alegria, do nosso contentamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e possam meditar nessa palavra durante aí alguns dias e compartilhar também com aquelas pessoas que precisam ouvir que o nosso contentamento precisa sempre, independente das situações, estar em Cristo. A gente se encontra, é claro, no próximo vídeo e também nas redes sociais, Elaíse Cidral em todas elas. Fiquem com Deus, deixe o seu joinha, seus comentários e se você é novo, se inscreva e venha fazer parte dessa família. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até lá!